Em 2023, o tanto de quadrinho maneiro que eu li não tá escrito. Eu vou contar pra vocês quais foram os melhores do ano, logo depois da vinheta. Gente, eu já devo admitir pra vocês aqui que eu falhei no top 10. Não consegui colocar só 10 títulos aqui na lista, então vou fazer um corridinho aqui de menções honrosas que não entraram no top 10, porque eu não podia deixar de falar desses livros aqui também. Começando por Dragoneiro, Caçador de Dragões. Essa aqui foi a edição especial que saiu para inaugurar o título lá na Itália, e também a editora Mitos trouxe aqui para o Brasil nesse formato mais grosso aqui, sem ser nas ediçõezinhas mensais. Aqui tem uma história completa, uma história fechada, que apresenta pra gente o mundo de Dragoneiro, apresenta pra gente os personagens. E nessa edição aqui já é o suficiente para você se apaixonar tanto pelos personagens quanto pelo mundo. Conta a história de como Ian ganhou os poderes dele, sobre os parceiros que ele ganha durante o caminho, conta sobre a relação dele com o Gmor, que é seu melhor amigo desde a infância, que é um orc gigantesco, e também mostra ele conhecendo a elfa Sera, que acaba se tornando uma grande parceira e recorrente nas histórias. E, gente, é muito bom. Eu acho que de questão de fantasia atual, está sendo lançada agora, de IP nova principalmente, é o melhor de fantasia que a gente tem sendo publicado, e está saindo agora pela editora Mitos, então vale muito a pena. Outra menção honrosa que eu quero deixar aqui é esse volume aqui, O Beco, de Junji Ito. Esse aqui, ele é um volume que eu achei muito interessante, e diferentemente do volume que eu selecionei aqui, que está no meu top 10, esse aqui não tem nenhuma história maior principal no título, né? A gente tem a história O Beco, só que é um conto, dentre vários outros. Então são histórias, de certa forma, um pouco desconexas entre si. O que é excelente também, o Junji Ito é um excelente contista. Aqui a gente tem diversos contos, e surpreendentemente, todos os contos dessa edição me agradaram muito, me agradaram bastante. E tem alguns contos aqui bem reflexivos também, muito interessantes, conceitos extremamente inventivos. Então o Beco, sem dúvida, é um dos melhores Junji Itos que eu li, mas eu não podia deixar ele de fora, porque infelizmente teve um que se destacou ainda mais do que esse ano. O Procurador, do Manfred e do Pedro Mauro, quadrinho maravilhoso de Velho Oeste. Aqui a gente tem a história do advogado que foi atrás de um cliente dele explicar que ele tinha recebido uma grande herança. Então a gente tem uma história aqui da galera tentando pegar um tesouro, entre muitas aspas, né, recuperar essa herança, ir até a cidade. A gente tem uma história no Velho Oeste que se passa dentro de uma grande metrópole, e tem todas aquelas viradas de mesa, tem gente tentando passar a perna nos outros, tem um banco tentando tirar vantagem do cliente. É muito interessante, uma abordagem sobre o Velho Oeste que eu ainda não tinha lido, principalmente nessa grande metrópole, que é onde se passa a última parte da história, e é maravilhosamente desenhada por um brasileiro, que é o Pedro Mauro. Eu já conheci ele, tirei foto com ele, tem essa edição aqui autografada, e é muito bacana. Eu contei mais sobre essa edição daqui num vídeo que eu fiz sobre quadrinhos de Velho Oeste. Vou deixar o card aqui em cima para vocês poderem conferir. E nossa última menção honrosa não podia ficar de fora de jeito nenhum dessa lista daqui, é Drácula, do Roy Thomas e Esteban Maroto. Quadrinho extremamente maravilhoso, mistura ficção histórica com a ficção mesmo do mito do vampiro, conta a história do Vlad Tepes III, desde que ele era criancinha até a sua morte e ressurreição como vampiro, né? É maravilhoso esse quadrinho, ele fez todo o barulho que precisava fazer mesmo, e eu tenho muita felicidade dessa minha edição estar autografada pelo Roy Thomas também. Conheci ele lá na Comic Con, até conversei com ele um pouquinho sobre esse gibi aqui, e é maravilhoso, sério mesmo. Eu fiz vídeo só para ele aqui no canal, o card está aqui em cima também, não deixa de conferir, gente. Bem, agora nós vamos entrar no nosso top 10, o oficial top 10 aqui. Agora realmente eles vão estar listados em ordem aqui, de preferência, das que eu mais gostei. Lembrando que toda a ordem e seleção foi feita com base nas minhas leituras desse ano e com a minha opinião pessoal também. Se você discorda, deixa aqui embaixo qual foi o seu top 10, ou se você acha que algum item desse aqui devia ficar mais alto ou mais baixo nessa lista. Em 10º lugar nós temos Mater Morbi, uma graphic novel do Dylan Dog que eu gostei muito de ter lido. Essa graphic novel aqui, ela é fantástica e apresenta uma personagem chamada Mater Morbi, que é a mãe de todas as doenças.
Eu achei muito interessante, porque ela cria um contexto muito grande contra a morte mesmo. Porque a morte na ficção, pelos guerreiros e aos vikings, aquela cultura toda, é muito vangloriada. A morte é vista como uma entidade muito respeitada. Muitas pessoas buscam a morte honrada. Mas aqui a gente tem a personificação da mãe de todas as doenças. E ninguém gosta da doença. O leito de morte é uma coisa terrível. E aqui a gente tem as personagens extremamente interessantes. Ela tá indo atrás do Dylan e os dois começam a conversar bastante. Aqui a gente tem muita uma conversa sobre hospitais e planos de saúde, de certa forma, que tentam lucrar em cima da dor dos seus pacientes, prolongar a vida deles com a doença para ganhar mais dinheiro nos hospitais, ganhar mais dinheiro nos planos de saúde. A gente tem uma discussão muito grande aqui sobre a própria eutanásia também. É um gibi que traz muitas reflexões, é um gibi pesado. Ele realmente, para, acho que maiores de 18, ou pelo menos maiores de 16 anos, porque é uma história que aborda temas extremamente pesados. E o desenho também, ele conta com certas outras coisas mais adultas, digamos assim. Vou passar algumas páginas aqui do gibi para vocês poderem acompanhar, mas é um deleite e vale muito a pena ser lido. Em nono lugar, nós temos Conan o Cimério, lançado pela editora Pipoca Nanquim, que é uma edição extremamente maravilhosa. Esse aqui é o volume 3 da série que eles estão lançando. Saiu esse ano também e é fantástico. Diferentemente dos dois primeiros volumes, que tinham 4 histórias, esse aqui só tem 3 histórias. Mas uma das histórias é maior, então acaba compensando ali no número de páginas. E essa história, que é Os Profetas do Círculo Negro, que fizeram esse cara aqui entrar na lista. Os Profetas do Círculo Negro é uma história do Conan que tem um monte de reviravoltas. E tem um desenho inacreditável, um desenho quase que puxado ali. A mistura entre quadrinho e mangá, achei muito interessante. Vocês estão vendo aí na tela, né? E aqui a gente tem muitas reviravoltas. A gente tem uma personagem feminina incrível. É impressionante como é que o Robert Howard, o criador do Conan, ele escrevia mulheres e personagens femininas muito bem. São personagens extremamente fortes, extremamente interessantes. E não são o estereótipo da princesa que tem que ser resgatada. Ela tá ali no meio da confusão, resolvendo os negócios junto com o Conan. E ela tenta ludibriar o Conan em vários momentos. É fantástico. Os Profetas do Círculo Negro é uma história incrível. Tem, que nem eu falei, várias reviravoltas. Tem um momento que o Conan, ele tem alguns subordinados dele, foram capturados. E a princesa estava querendo utilizar o Conan para resolver um problema que ela estava tendo com alguns feiticeiros, em troca do resgate desses soldados. Só que o Conan vai e sequestra a princesa. Aí ele vai correndo, sai com ela. Só que aí os guardas lá, os subordinados dele, veem que ele tá com a princesa indo pra longe, e fala assim, o Conan traiu a gente, e eles começam a ir atrás do Conan. Só que aí o exército da princesa agora tá do lado do Conan e era inimigo dele. Então tem todas essas viradas de mesa, essas falhas de comunicação, que são fantásticas. As duas outras histórias aqui também são muito boas, que são Inimigos em Casa e O Deus na Urna. O Deus na Urna acho que é uma das histórias mais icônicas do Robert Howard, porque é como se o Conan estivesse jogando um jogo de detetive, alguma coisa assim. Que é uma história sobre resolver um mistério, resolver um assassinato. Todo mundo ali se depara numa cena de crime, a galera acha que foi o Conan, só que é a galera investigando para descobrir realmente quem que matou. É muito bacana essa história. Inimigos em Casa também é uma história extremamente icônica. Ela até ilustra aqui a capa do volume, que tem esse bicho, o Tak, aqui na capa, que é um dos inimigos mais clássicos do Conan também. Esse símil extremamente inteligente, que tenta tomar o lugar do sumo sacerdote da cidade. É muito legal mesmo. E, inclusive, Inimigos em Casa tem algum trechinho ali de comédia que eu acho muito bacana. Vale muito a pena. Essas coleções aqui que a Pipoca Nanquim está lançando da Glenart, né, são as edições francesas de Conan, são um deleite. Vale muito a pena conferir. E você não precisa de ler a 1 para entender a 2, para entender a 3. São todos contos fechados entre si, não tem nada a ver um com o outro, pode ler despreocupado. Então, se você se interessou pelo 3 ou pelo 2, vai na fé que não tem erro. Em oitavo lugar, temos Jodorowsky e Moebius trabalhando em A Louca do Sagrado Coração. Esse quadrinho aqui, primeiramente, chamou a atenção muito pela capa extremamente polêmica, né? Na hora que a gente vê essa capa, você fala assim, não, pelo amor de Deus, como é que isso aqui é a capa? Como é que isso aqui vai ficar exposto numa livraria? Mas é maravilhoso.
conta a história de um professor universitário de filosofia, que ele quase que cria uma seita em volta ali dos alunos dele, a galera forma fila para ouvir as aulas dele, as palestras dele, e ele é meio megalomaníaco mesmo, ele leva isso, deixa subir a cabeça. Mas em uma dessas alunas, ela acaba se apaixonando por ele e fala, olha, nós vamos ter alguma coisa, e você e eu vamos dar luz ao novo Messias que vai vir à Terra. Então é uma história que acaba mexendo muito com temas de religião, vários temas extremamente polêmicos aqui também. É um quadrinho mais adulto, mais uma vez, e tem muita maluquice nessa história, realmente. Aqui a gente tem o Jodorowsky e o Moebius fora da coleira, os caras estão fazendo uma loucura que eu já li em quadrinhos. Em sétimo lugar, temos esse tijolo aqui. Conan Omnibus da Marvel Comics Volume 1. Essa aqui é a compilação das primeiras histórias que saíram do Conan pela editora Marvel, lá na década de 80, 84, se não me engano. Aí, gente, isso aqui é bom demais, por vários motivos. Primeiro, aqui a gente está acompanhando essas primeiras histórias, como que o Conan começou a ser popularizado, como ele se transformou num grande sucesso que foi, derivando livro, várias séries de quadrinho, virando tiras de jornal. Aqui a gente consegue conhecer esse início todo. Além de que os textos de apoio dessa edição aqui, os que estão no início do Roy Thomas, são muito bons e dão um panorama muito bom sobre a época que foi publicado, como que eles foram pensando nas edições, por que eles escolheram Conan, como conseguiram os direitos. E tudo se fechou quando eu consegui conversar com o Roy Thomas sobre essa edição que ele autografou para mim. Eu e o Roy Thomas, a gente conseguiu bater um papo ali, uma entrevista que eu tenho que soltar em breve para vocês, tá dando um trabalho que eu tô tendo legendar ela em inglês e tudo mais. Mas foi um círculo todo, sabe? Também porque eu ganhei esse volume aqui de patrocínio da Livraria Leitura do BH Shopping, e eu já fiquei extremamente feliz por um quadrinho que eu já tava de olho há muito tempo. Consegui ler ele. Fiz programa dele, da Era Marvel inteira do Conan, com o Rui, meu amigo aqui no canal, vou deixar o vídeo aqui em cima pra vocês. E pude conversar com o Roy Thomas. Então, meu ano, esse gibi aqui, ele circundou meu ano todo, sabe? Ele participou em vários momentos, foi tema de várias discussões que eu tive, pude conhecer o Roy Thomas, então é um quadrinho que marcou 2023 de uma forma inacreditável. Em sexto lugar, temos o nosso Junji Ito aqui do Top 10, que é Mortos de Amor. Esse quadrinho aqui é fantástico, fantástico mesmo. É que ele segue uma lógica um pouco mais parecida com a do Frankenstein, que tem um grande conto que é contado aqui. Diferentemente do Frankenstein também, que eu já fiz vídeo no canal, tá com o card aqui em cima, Mortos de Amor tem uma grande história dividida em alguns contos. Conta a história desse cara que voltou para a cidade natal dele, uma cidade que tem uma neblina muito forte, uma coisa assim, e lá tem uma tradição de quando você tá na dúvida, querer meio que ler a sua sorte em encruzilhadas. Então você fica esperando numa encruzilhada e espera uma pessoa passar. Uma pessoa qualquer, não tem que ser ninguém específico. Aí você pergunta a essa pessoa sobre algum tema seu. Normalmente as garotas fazem muito isso nessa história, perguntando sobre relacionamentos, sobre os namorados. Ah, quando que eu vou me casar? Quando que eu vou ganhar um namorado? Eu vou conseguir conquistar tal pessoa? E isso é uma tradição na cidade. Só que misteriosamente começa a aparecer esse cara aqui da capa. E ele dá maus presságios para as pessoas e acaba deixando essas pessoas loucas. E essas pessoas acabam até meio que se apaixonando por ele, de certa forma, ficando intrigadas com ele. E o caos é instalado na cidade inteira. E cabe a esse cara que acabou de chegar, ele começa a investigar mais sobre o assunto. Em certo momento ele chega até a ser acusado de ser esse cara que tá dando os maus presságios aqui. E é uma história muito bacana, tem várias reviravoltas, tem um mistério muito bom. E me marcou demais esse ano. Foi o melhor Junji Ito que eu li esse ano, sem sombra de dúvidas. E também muita gente compartilha a minha opinião, porque esse cara aqui, quando saiu lá nos Estados Unidos, ganhou o prêmio Eisner, que é o Oscar dos quadrinhos. Então, dá pra ver que o treco é bom mesmo. Em quinto lugar, temos um quadrinho que me chamou muita atenção pela capa. Eu não conhecia absolutamente nada dele, só que a capa dele me chamou tanta atenção que eu comprei na livraria, que foi Dementia 21, do Shintaro Kago. Esse aqui é um mangá extremamente surpreendente. Isso aqui conta a história de uma cuidadora de idosos em vários cenários muito malucos. São contos também, todos separados entre si, desconexos. Não precisa ter lido um conto para entender o outro. Só que tem várias
várias abordagens de tema da velhice muito interessantes. Num aqui a gente tem sobre a pele, o cuidado e o medo que os idosos têm com a pele, das rugas, esse processo todo de envelhecer, né? O Shintaro Kago, ele mistura muito bem uma parte terror e uma parte comédia. Eu admito aqui, eu dei muito mais gargalhadas nessa edição aqui do que fiquei com medo. Mas ele pega esses temas mais esquisitos da velhice, né? Então tem toda essa parte das rugas e ele vai e leva pro extremo. Tem uma parte aqui que é sobre as casas e os asilos que eles são levados os idosos. E é uma parte extremamente cômica, no qual tem um mega asilo que o pessoal tá querendo ir, é o asilo, tem chefes renomados e tudo mais, só que tem pouquíssimas vagas. Então começa um Battle Royale dos idosos numa ilha se matando para ver quem que vai conseguir. E é extremamente cômico a história. Tem tiro a laser, tem idoso vestido de super-herói, tem idoso armado, idoso samurai, idoso astronauta, idoso alienígena, todo mundo querendo ir lá pro asilo. É extremamente interessante. Aqui a gente tem também vários conceitos sobre idosos na direção, tem os idosos e a alimentação que eles têm. E são todos temas que fazem a gente pensar bastante sobre a velhice, a nossa própria mortalidade, só que de uma forma extremamente bem-humorada e divertida. Sério mesmo, eu achei que ia demorar uns 2 dias para ler esse cara daqui. Eu gosto de me demorar lendo meus quadrinhos, né, para não ler correndo, mas eu li tudo de uma vez, eu não conseguia parar. Eu ainda não fiz vídeo desse cara aqui no canal, mas vou fazer, porque muito recentemente, acho que uns 2, 3 meses atrás, lançou o volume 2. E eu vou fazer a leitura do volume 2, aí eu faço um grande vídeo falando sobre Dementia 21 no geral. Em quarto lugar da nossa lista, quem acompanha o canal aí desde o início do ano sabia que não ia ficar de fora de jeito nenhum, que é Tartarugas Ninja. Mais especificamente eu peguei aqui o volume 4, foi o volume que eu mais gostei. O volume 4, ele dá uma mudada de tom. Tartaruga Ninja é um quadrinho mais adulto, extremamente violento. É estranho falar isso, porque a gente está acostumado com os desenhos para crianças de Tartarugas Ninja, né? Mas Tartarugas Ninja, os quadrinhos originais, eles eram bem maduros. E aqui a gente tem uma edição muito mais sombria. Aqui a gente tem um grupo de personagens que a gente acompanhou e amou durante as 3 primeiras edições, que é as 4 Tartarugas, o Mestre Splinter, a April O'Neil, tem o Casey Jones. Todo esse grupo de personagens que estava se unindo ali, que acabou meio que formando a família, eles todos foram cada um para um canto, com a relação completamente desgastada. O pessoal triste mesmo. Aqui a gente tem uma história que abre com uma história do Casey Jones, que ele estava num parque treinando e ele acabou sendo atacado por um grupo de delinquentes mesmo, jovens delinquentes, só que na defesa dele, ele acabou matando um desses garotos. É uma história pesadíssima, envolve a polícia, envolve um monte de coisa. O Casey, ele acaba até sendo inocentado ali, tipo, foi legítima defesa, mas ele sente o peso disso, isso acaba abalando a estrutura da família também. A gente tem um Splinter que tá tendo um problema muito grande, ele não consegue mais meditar, ele sentindo o seu corpo se deteriorar também, ele tá tendo problema físico e espiritual. A gente tem as tartarugas aqui completamente desoladas, porque, de certa forma, eles resolveram o problema deles, que era o Destruidor, né, no 3º volume. Eles estão meio sem rumo aqui agora, e o vazio de poder que o Destruidor deixou no clã do Pé acabou iniciando a saga que compila o 4º e o 5º volume de Tartarugas Ninja, que é o Cidade em Guerra, que é um arco fantástico, cheio de tiro, porrada e bomba, traz reflexões incríveis, mostra a solidão da família, que em Cidade em Guerra, o autor ele faz paralelos também com ataques de cidades no mundo todo que estavam sofrendo durante esses conflitos, né? Como o próprio Líbano na época. Então, esse 4º volume aqui mexeu profundamente comigo e me fez derramar lágrimas, sério mesmo. Pra quem tá achando aí que Tartaruga é coisa boba, o 4º volume aqui ele é pesadíssimo. Todos eles são muito bons. Eu fiz um vídeo sobre todos os volumes, vou deixar o card aqui em cima. Foi um dos meus vídeos favoritos do ano, sério mesmo. Se eu pegar, Rafa, qual foi o seu vídeo favorito desse ano? Tartarugas Ninja. Foi um que eu fiz uma pesquisa muito boa sobre o assunto, eu coloquei várias curiosidades no vídeo sobre a publicação, foram 6 volumes que eu li para poder fazer o vídeo, então foi muito bacana. Agora nós entramos no top 3, as 3 melhores leituras do ano.
Em terceiro lugar, nós temos aqui Mais Forte que a Espada. Eu peguei os 2 volumes, porque é uma história que você fecha nos 2 volumes. Então eu tô contando os 2 volumes aqui, porque não tem um melhor do que o outro, é a mesma história. Mas esse quadrinho aqui, gente, esse mangá, é de cair o cu da bunda. Sério mesmo. Aqui a gente tem uma história extremamente rica, personagens incríveis, personagens interessantes. É um quadrinho histórico mesmo, ele pega vários fatos históricos, eventos históricos e trabalha em cima deles. E é um quadrinho que te ensina muito. O Hiroshi Hirata, que é o autor dessa história daqui, ele é um gênio e tem muita filosofia nesses quadrinhos aqui. Sério mesmo, tanto que eu aprendi sobre ser homem, família, relações familiares mesmo ali no geral, sobre o contexto de guerra e tudo mais. Sério mesmo, é sem precedentes. Eu nunca aprendi tanto lendo nada na minha vida que nem eu aprendi lendo Mais Forte que a Espada. Aqui a gente tem toda essa parte, contexto histórico e tudo mais, né? E conta um lado muito diferente do que a gente está acostumado de ver quando a gente pensa em samurais. Aqui nem todo mundo é honrado. Aqui a gente tem vários ensinamentos. Aqui, pra você ter noção, aqui o gibi ele já começa com uma cena que é um filho se despedindo dos seus pais, porque era um filho que ia morrer antes dos seus pais. E acaba deixando para o seu filho, o neto dos outros caras, né, a responsabilidade de cuidar agora do clã, porque o avô já estava muito velho, o pai do meio morre, e agora o filho vai ter que assumir. E começa com o casamento desse filho com a protagonista, a Rissa, aqui da capa. E a Rissa é uma personagem muito foda também. Aqui a gente tem algumas narrativas divididas, em alguns momentos a gente tem as responsabilidades do clã dele com a guerra, então a gente vê várias coisas sujas sobre a guerra mesmo, não tem aquela coisa só tipo as táticas de batalha que nós vamos usar para vencer. Não, aqui a gente tem muito conflito sobre como é que a gente vai alimentar esse pessoal. Poxa, vamos reaproveitar o saco que a gente carrega do arroz para alimentar os cavalos. Nossa, como é que a gente vai conseguir ferro para produzir as armas? Então tem muitos guerreiros aqui que sabem que estão indo para uma morte certa e começam a fazer atrocidades, porque eles vão morrer logo em seguida. Então eles meio que fazem de consciência limpa. Então eles saqueiam vários lugares para conseguir esses recursos. E toda essa moralidade é questionada. E por outro lado, a gente tem as cidades, as vilas, que são deixadas para trás desses soldados. Porque os soldados vão para a guerra e a vila fica completamente desprotegida. A gente tem as personagens Rissa aqui, que ela se sente responsável por essa vila. Ela tenta organizar uma milícia de mulheres para poder se defender contra invasores. Tem conflito atrás de conflito aqui. E é muita filosofia, é muito aprendizado. É um mangá que merece que eu faça um programa especial só para ele. Mas fica aqui a recomendação inicial, mas aguardem que em 2024 vai ter um vídeo só para a gente falar de Mais Forte que a Espada. Em segundo lugar, nós temos aqui um gibi que, se me perguntasse no início do ano se um formatinho italiano ia entrar aqui competindo com esses monstros aqui, encadernados e tudo mais, eu ia achar que não ia entrar, mas entrou. E é nada mais, nada menos do que Tex Willer Especial, volume número 2. Essa aqui é uma história muito interessante, principalmente porque ela se sustenta sozinha. Você não precisa de ter lido Tex nunca na sua vida, e pode pegar esse volume aqui para ler, que você não vai se sentir perdido em hora nenhuma. Aqui a gente acompanha o Sam Willer, o irmão do Tex, que ficou no rancho da família depois que o Tex, o heróizão, saiu para viver suas aventuras. E aqui a gente tem uma história muito mais pé no chão, uma história mais realista. E conta a história do Sam, que é um homem bom, é um homem pacato, que é o nome da edição, né? E ele é um cara muito simples, é um cara que não gosta de violência, é um cara que ali acorda cedo, dorme cedo, faz suas tarefas, é um cara tímido pra caramba, tem problemas pra falar com as mulheres, um personagem no qual eu me identifiquei bastante, e é um personagem que eu gostei demais. Aqui a gente tem a história desse cara vivendo a vida simples, o cara que quer viver a vida simples, chegou numa idade avançada ali sem se casar, avançada pro Velho Oeste, né, os seus 30 e poucos anos. Mas sem nunca ter se casado, ele acaba tendo um interesse romântico aqui dentro da sua cidade, que ele acaba tentando trabalhar em cima disso.
Só que o seu rancho e a sua vida é ameaçada por um bando de bandidos. Uma história de Velho Oeste sem bandidos é difícil de a gente ver, né? E aqui a gente tem o Sam crescendo como homem para conseguir superar esse desafio. Então ele vai se preparando, ele vai até os limites do que ele pode fazer em nome da sua própria sobrevivência. O quanto ele vai abrir mão de algumas virtudes dele para poder garantir a segurança dele e das pessoas ao redor. É muito bom, é fantástico e é minha segunda melhor leitura do ano. Isso aqui passou na frente desses todos outros aqui, na minha opinião, porque me emocionou profundamente. Então, tá muito válido. Para o nosso top 1, minha melhor leitura de 2023, vou colocar aqui O Último Voo das Borboletas. Infelizmente eu não tenho ele para mostrar aqui para vocês. Ele tá esgotadíssimo na editora, na Amazon. Ele foi lançado pela Pipoca Nanquim e eu tô aguardando ansiosamente para que eles possam reimprimir isso logo, para que mais pessoas possam ler essa obra-prima. E conta a história de uma prostituta ali no Japão medieval, Japão feudal, né? E a gente acaba se envolvendo muito sobre como que funcionam essas casas de prostituição e a gente acaba se aprofundando na família dela, nos problemas que ela tem. E a gente acaba aprendendo também muito sobre o contexto histórico relacionado a isso tudo. Como é que funcionavam esses estabelecimentos, como é que essas mulheres eram vistas na sociedade, porque naquela época esse tipo de serviço não era mal visto, sabe? Era uma coisa normal, os homens iam lá, faziam isso e é completamente cotidiano, sabe? Não tem nada de submundo relacionado a isso, naquela época, né? E a gente acaba se aprofundando e conhecendo bastante sobre esse contexto histórico, a gente acaba se aprofundando bastante no pessoal, na personalidade dessa protagonista, que é muito bacana, e tem uma história que arranca seu coração, pisa nele e te deixa completamente desolado. Sério mesmo, esse quadrinho me causou vários sentimentos, várias emoções, me emocionou profundamente, e eu acho que é uma leitura que qualquer fã de mangá e qualquer fã de história também, se interessa por história do Japão, tem que ler. O Último Voo das Borboletas é maravilhoso. Quem escreveu essa história aqui foi uma autora, então tem muita personalidade, muito toque feminino nessa história também. Traz realmente uma sensibilidade, a melhor palavra de sensibilidade para esse tema tão pesado, né? Prostituição, essas casas das mulheres lá e tudo mais. Mas é tudo visto com uma forma muito interessante, muito única e... sério mesmo, isso tinha que ser aprendido por todo mundo tinha que ler essa história daqui. É minha leitura favorita do ano e uma das melhores leituras da minha vida também. Bem, gente, esse foi o vídeo com as melhores leituras de quadrinhos e mangás do ano. Espero muito que vocês tenham gostado. Se chegou até aqui, não deixe de deixar o seu like aqui embaixo e se inscreva se não for inscrito. Estamos com 1.841 inscritos, se não me engano, nesse exato momento. Quero muito chegar logo aos 2.000. Tenho vários planos para 2024, então não deixe de se inscrever aqui no canal também. Vou deixar aqui no card final, em algum lugar aqui da tela. Espero que esteja cabendo aqui. O meu vídeo de melhores livros do ano, que você pode conferir também. Ficou um vídeo muito bacana, várias recomendações muito boas. E, gente, desejo muito para vocês que 2024 seja um ano muito bom e que traga muitas boas leituras para todos nós. Bem, gente, o vídeo fica por aqui e até a próxima.